humorista, músico e palestrante. Rei Bianchi mostra toda a sua versatilidade em entrevista ao Jogo Aberto. Seja bem-vindo, Rei. Você pode contar pra gente como começou a sua carreira no humor? A minha carreira começou... Na verdade, eu sou sobrinho neto do Zé Trindade, né, que é de Atlântida, trabalhou com o Grande Otelo, o Oscarito, essa coisa toda, mas eu nunca tive influência dele de nada, nem o conheci pessoalmente. E eu comecei, assim, eu mandei um fax pro programa do Jô, né, e nem achei que leriam, porque na época mandavam 200, 300 fax, como hoje em dia mandam um e-mail. Aí o Jô, no outro dia, leu, interpretou o que eu mandei, todo mundo riu, aí falou, eu estava assistindo por acaso, ele falou, chama esse cara aqui, não sei o quê. Aí eu cheguei lá no dia, estava eu, a Sarah Vaughan, uma cantora de jazz americana, e um físico nuclear. Aí o Jô veio no camarim, beijou a Sarah Vaughan, beijou o cara, nem olhou para mim, virou as costas e falou assim, esse cara aqui é só 5 minutos. Nossa. Não sabia nem quem eu era. Aí eu olhei para ele de onde Clodovil, aí bati nas costas dele e falei, Jô, 5 minutos para mim é uma eternidade. O Enéas ficou em terceiro na eleição com 15 segundos. Até marimbondo tem casa, meu nome é Enéas. Aí ele ficou assim, assustou. Aí eu fui, aí fiquei 40 minutos na entrevista. Você falou que está sempre ministrando palestras, né? Você ministra essas palestras em empresas e você criou a palestra intitulada Humor Motivacional. Para você, qual a importância de colocar o humor nas suas palestras? A questão é a seguinte, eu era muito contratado para encerrar seminários, encerrar CIPAT, que são convenções anuais que tem nas empresas de prevenção a acidentes, segurança, e eu sempre fazia show. Só que eu sempre fui um aficionado por temas motivacionais, programação neurolinguística, essa coisa. E eu comecei a assistir as palestras e depois fazia o show, e eu vi que eu tinha competência e conteúdo para ministrar numa palestra e vi que também não queriam ver palestra. A pessoa ficava, né, aquela cara assim, não estava afim de assistir palestra. E eu falei, como é que eu vou fazer uma palestra que eu consiga atrair o pessoal, pegar a atenção do cara, né, do cara que está vendo, e ao mesmo tempo passar alguma coisa produtiva, passar algum conhecimento e motivar essas pessoas. Aí por isso que eu criei esse termo, humor motivacional. E aí o que eu faço? A empresa me manda um briefing falando assim, eu quero que você fale sobre CRM, que é Customer Relationship Management, que é uma ferramenta do marketing. Uhum. Aí eu estou falando isso porque eu fui contratado para fazer isso agora, então por isso que eu estou falando. E aí eu desenvolvo o tema, só que eu boto o Silvio Santos, boto o Lula, aí faço uma música, de repente faço um jingle no meio para palestra, enfim. E aí junto faço um tema dentro do tema que me pediram e insiro várias coisas de humor dentro desse tema. Assim, você tem CD, você tem DVD, você tem livro. Tem, tudo campeão de venda. Mais de 3, já vendi uns 7 livros, uns 3 DVD. E na sua opinião, qual a importância de ser um artista tão versátil? Você acha que o mercado pede isso hoje em dia? O mercado pede para quem é famoso. Por exemplo, se eu fosse americano, tem segmentos de mercado que eu seria assim, por exemplo, eu estourei, vamos dizer. Porque, por exemplo, vou te falar, não é desdenhando não. É falando ao meu favor. Eu conquistei o mais importante de um artista, prestígio e não sucesso. O Chico Anísio trabalhou comigo, melodia. Eu tenho a única gravação que o Chico Anísio diz que é meu fã, então ninguém teria que ficar puto. O Chico Anísio diz que é seu fã, eu falei, mas eu gravei, querido, ele já morreu e está gravado. O Jô Soares, o Danilo Gentili, ou seja, a velha geração e a nova geração dizem que são meus fãs. Não sei se é verdade, mas pelo menos já está tudo gravado. Se for mentira, está gravado. E isso é o quê? Prestígio, o reconhecimento das pessoas da minha área, e isso não tem preço. Porque sucesso, eu posso fazer sucesso sendo o Fernando de Beiramar, eu posso fazer sucesso sendo a Carla Pérez, eu posso fazer sucesso sendo a Anitta. Mas não, eu preferi sempre esse caminho do prestígio, até porque eu sou um cara vaidoso mesmo, em relação ao intelecto, a querer passar algum conteúdo, mesmo no sentido assim do palavrão, porque aí perguntaram assim pra mim, né? Mas sua música é pornográfica? Eu falei, não, meu amor. O nome da minha música, Vaginas Carnívoras, por exemplo. O Roberto Carlos você escuta no motel com a sua esposa, com a sua namorada. Se você escutar Vaginas Carnívoras com a sua namorada no motel, tu é maluco. Então, o Roberto Carlos, no sentido prático da vida, é muito mais pornográfico, porque você vai transar ouvindo, e o meu não. Aí, poxa, você é inteligente. Eu falei, desculpe, tá? Bicha burra nasce morta. Aí sempre solta um pombo. Ele tá apaixonado por mim, o câmera. Eu e ele, ó.
mesmo depois desse prestígio todo, de 35 anos de carreira, ainda bate um nervosismo pra subir no palco? Só fiquei nervoso quando o Chico Anísio, eu fazia show com ele, eu encerrava o show dele com música, quando o Chico Anísio foi no meu show. Eu nunca tinha convidado ele, aí convidei ele por e-mail e falei, mas ele não vai, ele falou que vai, ele falou, não, eu vou, eu e a Malga, que era a esposa dele, né? Aí eu falei, o cara falou que vai, mas foi educado, o cara não vem. Aí aparece ele lá, aí foi o único dia que eu tremi. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiquei assim no palco, aí comecei a ficar nervoso, não conseguia tocar direito, nunca tinha acontecido isso comigo, eu sou cara de pau, né? Aí eu comecei a imitar ele. Aí, naquele momento que eu imitei ele levantou, bateu palma assim, aí eu continuei o show. Foi a única vez que eu fiquei nervoso. E o que te inspira a compor as suas músicas? Qualquer coisa. Eu consegui chegar num nível de composição que eu posso fazer uma música completamente imbecil, sobre nada, né? Eu tenho uma música que é assim, como é que é? Gerúndio não. Que é assim, o cara liga, é tipo o Skylab. Agora com a internet, assim, eu fiz 20 músicas. Agora com esse lance de internet, aí eu aprendi a gravar. Eu tenho uma aparelhagem assim modesta, mas eu aprendi a gravar. É pior ainda, porque antigamente não tinha internet, não tinha nada, então para gravar era muito caro. Então você tinha que tocar de novo a música para lembrar. Agora eu gravo tudo, eu gravo baixo, batera, gravo e já não sei mais a música. Não sei mais nada. Eu sei, lógico, eu sei tocar. Mas eu toquei com guitarra, com bateria. Então, para eu reproduzir aquela música de novo, não sei mais. E você mesmo toca vários instrumentos? Ou você não, a bateria eletrônica eu programo. Agora, baixo eu engano, né? Eu faço baixo, faço os solos, que eu gosto muito de solo. Tudo autodidata. Tudo que eu fiz na vida, teatro, eu nunca fiz teatro, porque fiz nada. Eu até criei um método chamado Enganislovski. Né? O Enganislovski tem o Stanislavski e tem o Enganislovski. Né? E tem o Grotowski e tem o Grossovski. Grossovski, cara grosso, Arnold Schwarzenegger, esse cara que não interpreta I'll be back. Todo mundo passa por situações inusitadas na carreira, na vida, seja qual carreira for. Qual foi a situação mais inusitada que você já passou, assim, que você lembre, assim, durante seus 35 anos de carreira? Você tá falando de trabalho? No trabalho, teve várias assim. coisas. Eu dando esporro em vários shows, assim. Eu comecei um show agora mesmo, eu fiz um show na casa de um rapaz que é policial, né? Aí era um show surpresa. Isso é tiro no pé direto. Eu já vi, aí tá lá em São Paulo, todo mundo assim, um cara policial federal, e começou a festa. Todo mundo na mesa, nada. Aquela musiquinha, todo mundo sentadinho, comendo. Eu falei, já era. Mas tudo bem, já tô aqui, já era. O que é um peido pra quem tá todo cagado, né? Vambora. Já pagaram, então. Cheguei lá, comecei a música, comecei a tocar. Na quarta música, o pessoal foi indo no início, foi legal. Ó. Na quarta música, tá todo mundo com cara de peido. Tá ninguém rindo aí. Eu ouvi, hein? Aí, aquela cara de peido, aí eu falei, olha só, gente, ô rapaz, o nome do cara era o policial. Olha só, já ganhei meu dinheiro. Né? Ninguém tá com todo mundo cara de bunda aqui. Então vamos parar, né? Tá bom, né? Aí todo mundo, batendo. Não para de falsidade, gente. Olha a hipocrisia. Porque eu falei aqui, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, e vocês com essa cara de bunda. Então, vou falar aqui de Grotowski, vou falar aqui de Sartre, aí comecei a fazer discurso político, pronto. E você era hipócrita, porque a senhora vê a Carla Pérez enfiando a garrafa lá na protuberância anal, né? E a senhora não fala nada, mas a senhora ficou com cara de bunda aqui. A senhora deveria, a senhora nem pagou o show. Aí começa a... Falei, para de falsidade, agora eu não quero palmas também. Virou quase um stand-up pra eles, assim. Opa, foi stand-up. Não, e aí na hora, aí todo mundo chegou a cadeira pra frente e falei, olha só, é um público que é masoquista, eles gostam de ser esculachados, né? Aí teve um cara, um engenheiro, que quis me xoxar também. Não sei o que você. Eu falei, você é engenheiro? Aí ele você fez o quê? O Palace 2? Porque eu tô lá, eu vou no jogo. Eu já tirei onda, né? Eu já fui querer me sacanear, falei, com essa cara, você não sabia quem era Nietzsche, você não sabia quem era Lacan, você não sabia... Eu fiz uma porrada de perguntas lá depois, que eu falei, vocês têm cara de cultos, né? Vamos fazer então um quiz. É isso, quiz. Aí fiz o quiz. Olha, tá vendo? Quando eu falei, vocês não gostaram, mas agora que eu falei outra coisa, vocês também não sabem. Você escreveu o livro Deus é Humor, Inteligência Quântica e o Poder da Alegria. Por que colocar esse título, né, em um livro e qual o público-alvo dele? Bom, o público-alvo é quem tem grana para comprar, né, na verdade. Porque eu quero ganhar dinheiro.
Mas que nem eu sacaneei no programa do Jô, falei, né, o lance de quântico. Porque eu adoro, eu estudei, você viu, no início do ano, eu estudei 340 horas de aula de mecânica quântica. Eu adoro esses temas, assim, metafísicos, essas coisas. Eu adoro estudar qualquer coisa, eu adoro estudar. Eu sou um cara que gosto de me instruir. Mas eu também gosto de sacanear, né? Eu tenho essa verve iconoclastia, por isso que o nome do meu CD é Iconoclastia. Iconoclastia é a destruição dos mitos, né? Então eu tenho essa verve de, quando eu não tenho mais nada para destruir, eu me autodestruo. Falo. Então eu comecei a sacanear esse lance do quântico, porque todo mundo agora tem esse nível, né? Não sei o que quântico, o amor quântico, que é para vender, que é livro de autoajuda. Mas o meu livro eu botei Deus é Humor, por quê? Porque, primeiro, que o humor é uma coisa, desde a Grécia Antiga, e isso eu falo no livro também, a comédia ela é tratada como uma coisa menor do que a tragédia. Isso naquela época, né? da Grécia. Então, e começou, os primeiros, não foram espetáculos, mas eram procissões que existiam. Então os caras vão fantasiados de pênis e umas coisas assim, e falavam umas palavras que na época não era nem palavrão, que não existia palavrão assim nessa linguagem, mas eram palavras sujas, cocô, não sei o quê, né? E era essa procissão que começou a criar esse elemento de humor que foi se juntar com essa coisa da comédia lá na Grécia, que era considerado de menor a comédia. Ou seja, e até hoje, se você for ver, por exemplo, Chaplin, que para mim é gênio. Chaplin fez sucesso, né? Preto e branco e mudo. O cara é genial. Hoje os caras não conseguiriam fazer o que o próprio Spielberg falou, não conseguiria fazer o que o Chaplin fez. Né? E ele fez sucesso preto e branco e mudo. Então, Chaplin ganhou o Oscar depois por reconhecimento da obra. Preconceito. Vários aí, o único que tem que é queridinho de Hollywood é o Tom Hanks, que ele é um ator e ele faz muito bem comédia. Então a comédia sempre teve, você vê, Jim Carrey não ganhou, ele fez aquele que ele fez o Andy Kaufman, que é o Mundo de Andy, a mulher do cara chorava. Aí fala, não, mas é imitação. Mas qual é a diferença se o cara imita imperfeito? Entendeu? Então tem todas umas linhas tênues entre o que é imitação, o que é imitação perfeita, que a mulher do cara estava no estúdio e chorou, falou, pô, você imitou o cara tão igual que passou mal. E aí tem esse preconceito dos próprios atores, às vezes, do meio. Ah, não, ele é comediante. Aquela Ellen DeGeneres. Então, quer dizer, o Seinfeld, né? Big Bang Theory. Ou seja, são várias formas de comédia. E outra coisa, acham que comédia, que o comediante, ele não tem eficiência nem eficácia. Outra basófia, né? Outra mentira. Por quê? Porque quantos comediantes são ultra inteligentes, que são eficientes, quer dizer, eficiência é fazer bem feito, eficácia é fazer o que tem que ser feito. Então, só pra gente poder fechar aqui o nosso programa, tá faltando a imitação dos cachorros. Ah, do cachorro, tá bom. Dos cachorros. Ai, Nossa Senhora. Então, a gente vai terminando aqui o Jogo Aberto. Obrigado, Rei, pela sua presença. Obrigado a vocês. Parabéns pra vocês pelo programa. Desculpe ter estragado o programa. Você estreou, vai se dar bem, que eu dou sorte, tá? E assim, por exemplo, o pastor alemão, que é... Já viu quando você bate assim no peito do pastor, ele fica... Aí levanta a pata. Tem o pincher, que é... O pincher em dó, o em ré, né, que é uma diferença. O cachorro cuí. Tem o vira-lata, que é o longe, que é... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Você viu que nunca cala a boca, né? Cachorro, então, de pobre, cala a boca. E ele sempre dá 2 latidos no final. Sempre, né? Só um babaca pra ver isso, né? Ninguém vai prestar atenção nisso. Quando eu faço, todo mundo fala, pô, mas como é que tu viu? Eu falo, eu sou imbecil, como é que eu vou prestar atenção no cachorro? E aí tem o piquenês com catarata. Eu tava andando na rua, vi uma senhora puxando um cachorro, falei, pô, minha senhora, a senhora vai passear ou vai enterrar? Porque ele tá morrendo, né? O cachorro tinha um dente pra cima, um dente pra baixo, aí eu fiz assim, bati ele. Aí começou a tentar me atacar e ele parecia que queria cuspir, ele fazia... O Jogo Aberto fica por aqui e na próxima edição você confere muito mais.